Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos aprender a fazer essa maquiagem maravilhosa? Sabe o que eu usei? Somente a paleta Divina Rosé da Eudora. Fica ligadinha, vem comigo conferir o passo a passo dessa maquiagem que tá super fácil. Vamos começar a fazer esse olho lindo, esse delineado super poderoso. Nós vamos usar apenas a paleta Diva Rosé da Eudora, que é super lançamento e é linda. Vem, vamos lá. Para começar, pessoal, vamos recortar a sobrancelha. Eu vou usar a paletinha de corretivos da Ruby Rose e o pincel de corretivo da Ruby Rose também, tá? O M105. Esse pincel é ótimo para a gente fazer recorte. Vou pegar um pouquinho e vamos delimitar o espaço da nossa sobrancelha, bem rente ao preenchimento que nós fizemos, para deixar o acabamento bem perfeito, bem certinho. E esse corretivo a gente já vai puxando ele para baixo e esfumando ao longo da pálpebra para corrigir, tá? Igualar o tom, e ele já vai servir também como base para a sombra que nós vamos colocar aí depois. Vai com o dedinho espalhando, corrigindo direitinho, com bastante calma, com bastante paciência, para ficar tudo perfeito. Eu adoro esse pincel. Ele é muito preciso, ele dá um acabamento muito bacana. Espalha bem para não ficar nenhuma marquinha. Depois disso, nós vamos passar um primer de sombras, tá? Eu vou usar esse da Candice Berenice. Ele é muito bom. Ele ajuda a fixar a sombra e ele dá uma potencializada na cor que é impressionante. Pega um pouquinho no dedo, bate ele na pálpebra e vai espalhando ele com bastante cuidado, sem muita pressão, por toda a extensão do olho, tá? Espera secar um pouquinho. E vamos começar a nossa maquiagem. Tá legal? Nós vamos começar usando essa corzinha aqui, ó. Esse rosa que é o rosa mate da paleta. Ele vai ser a nossa sombra de iluminação abaixo da sobrancelha, tá? Eu não vou colocar brilho lá. Opa, gente, perdão, eu errei. É essa aqui, ó. A terceira sombra, não é a segunda, não. Pega ela no pincel e vamos aplicar rente à sobrancelha. Por baixo de toda a sobrancelha. Só ali embaixo. Com batidinhas, para ela aderir bem. Essa sombra, a gente já colocando ela ali logo no começo da maquiagem, ela já vai ajudar o nosso esfumado. Ela vai facilitar para que o nosso degradê fique perfeito, tá bom? Então, dê batidinhas com bastante parcimônia. Tudo bonitinho. Aí nós vamos pegar um pincel de esfumar, eu vou usar esse, ó, que é o 227 da Zoeva. Eu adoro esse pincel, ele é de esfumar mais chatinho. E nós vamos usar o bronzer da paleta como tom de transição, porque ele é um marronzinho mais quente. Então ele vai dar aquele fundo bem quente no nosso olho, vai ficar super bonito. Pega o bronzer, aplica primeiro no canto externo, tá? Deposita todo o excesso de produto ali no canto externo. E com movimentos de vai e vem, nós vamos levando do canto externo ao canto interno do olho. Com a mão bem levinha, sem fazer pressão. Aí nós vamos fazendo movimentos de vai e vem e movimentos de bolinha, tá? Aplica sempre no canto externo primeiro e movimentos de vai e vem, pra gente poder marcar o nosso côncavo. Depois que ficou marcadinho, vai fazendo bolinha, 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 para essa sombra subir e encontrar lá com o tom de iluminação que nós colocamos abaixo da sobrancelha. Lembrando que no côncavo a gente coloca uma pressão. E conforme o pincel vai subindo, a gente tira essa pressão do pincel, deixa a mão bem levinha, para o esfumado ficar bem bonito e bem certinho. E não ficar nenhuma marcação. E esfuma, esfuma, esfuma. Não pode ter preguiça, gente. O segredo de um olho perfeito é não ter preguiça de esfumar. Olha que bonito. Fica super legal. Tá vendo?
Não é porque é um bronzer que a gente vai usar só na bochecha como blush. A gente pode usar ali no olho também. Tô colocando mais um pouco porque eu quero intensificar um pouco a cor. Então, você vai acrescentando até ficar no tom que você quer. Esfumando sempre, com a mão levinha. Agora, eu vou limpar o pincel, vou tirar o excesso e vou lá entre a sombra de iluminação e o bronzer e dar um acabamento mais bonitinho. Agora, vamos trocar o pincel. Eu vou pegar esse, ó, que é o M905 da Macrylan. Ele é um pincelzinho lápis. Por quê? Nós vamos pegar agora esse marrom aqui, ó, o marrom mais escurinho, ó, o marrom médio, perdão, que é o marrom mate, tá? Nós vamos pegar ele e colocar no côncavo para dar aquela profundidade no nosso olho. Mesma coisa, coloca primeiro no cantinho externo, depois a todo o excesso ali e vai levando até no canto interno do olho. Tá vendo? Coloca e vai fazendo um movimento de vai e vem até chegar no canto interno. Mais um pouquinho e vamos acrescentando o produto. Vai e vem, sem pressão na mão, com a mão bem levinha, tá? Feito isso, nós vamos voltar no pincel anterior de esfumar, sem nada de produto. Nós vamos na bordinha desse segundo marrom e fazer a transição dele para a primeira cor que nós usamos, tá? Sempre movimentos ali de vai e vem, para mesclar as duas cores, até dar uma apagadinha. Feito isso, pega um pouquinho do bronzer, um pouquinho da primeira cor, volta lá na divisão das duas cores e vamos trabalhar o esfumado de novo, tá? Eu tentei, pessoal, editar o menos possível, tá? Cortar o menos possível o vídeo para que vocês possam ver realmente passo a passo direitinho e reproduzir em casa, tá? Então, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo por conta disso. Mas tá aí. Olha que lindo que fica o efeito. Você vê o marrom mais escuro entrando no marronzinho mais claro e ficando aquele degradê perfeito. Vou voltar no pincel da Macrylan e no marronzinho mais escuro e vou colocar mais um pouquinho para ficar mais marcadinho. Esse passo, pessoal, vocês podem repetir até ficar no tom que vocês querem, até ficar de acordo com o seu gosto. Lembra que adaptações são super bem-vindas e você vai colocar a sua cara na maquiagem. Tá vendo? Movimentos de vai e vem e de bolinha. Como eu já tinha feito o fundo antes, agora fica mais fácil. Mesma coisa, a gente volta no pincel anterior e dá o acabamento. O segredo do esfumado é sempre isso. Você acrescenta uma cor, volta com a cor anterior e esfuma. Acrescentou outro tom, volta com as cores anteriores e vai construindo o degradê perfeito. Olha que bonito. Ficou lindo, né? Esfuma, esfuma, esfuma. Sem preguiça. Agora, pessoal, eu vou voltar com o pincel lá do primeiro tom que nós usamos abaixo da sobrancelha, sem nada de produto, só com a sujeirinha dele, a gente dá uma passadinha ali, uma varridinha, só para dar um acabamento mais bonito. Volta com o pincel de esfumar e dá um tapinha ali. Agora, nós vamos pegar um pincel de precisão. Esse é o M111 da Macrylan, tá vendo? Ele é bem pequenininho, bem pequenininho. E o corretivo. E vamos fazer o nosso corte do côncavo, vamos fazer o nosso cut, tá? O cut, pessoal, ele começa ali, ó, bem no cantinho interno. E devagarzinho nós vamos recortando todo o nosso côncavo. Tomando bastante cuidado, com a mão bem firme. Você vai cortando bem delicadamente, sem pressa. Nesse momento, o que a gente não pode ter é pressa. E nós vamos recortando e limpando a nossa pálpebra. Até um pouquinho depois da metade da nossa pálpebra. E vai. Eu não fiz, pessoal,
um corte muito alto, tá? Eu fiz um corte bem mais sutil, mais facinho, mais baixo, acompanhando bem o desenho do meu côncavo, porque para quem está começando agora é mais fácil, tá? Você acompanhar direitinho o desenho do seu côncavo, o desenho do seu olho, do que você querer subir um pouquinho mais. Mas quem já tiver mais prática, não tem problema, pode subir, que fica muito bonito, tá? E vamos lá, passando o corretivo e acertando esse corte. Nós vamos fazer isso, lembrando, até um pouquinho depois da metade do nossa pálpebra, tá? Bem devagarzinho, com bastante cuidado, acertando e deixando tudo retinho. Tá vendo? E depois nós vamos batendo com o dedinho para tirar a marca. Dá aquela esfumadinha no cantinho e externo, porque se a gente não tirar a marca do corretivo, a hora que nós viermos com a sombra por cima, a gente não vai conseguir tirar mais. Vai ficar aquela divisória reta marcada, tá bom? Aí, depois que nós cortamos, que ficou tudo certinho, nós vamos pegar um pincel de sombra. Esse é o M906 da Macrylan. Tá vendo o pincel de sombra normal? E vamos passar a sombra por cima. Eu vou usar a sombra rosé. É a primeira sombra da paleta. Ela é linda. Ela tem uma cintilância maravilhosa, muito bonita. E com bastante cuidadinho, vamos depositando essa sombra por todo o recorte que nós fizemos em cima do corretivo. Com batidinhas, tá? Aí, pessoal, a gente coloca um pouquinho mais de pressão no pincel para a sombra aderir bem. Para ela aderir bem, para ela ficar bem grudadinha no lugar. E ela não ficar carimbando, não ficar subindo, tá? Olha que lindo que é essa sombra. Ela é muito bonita. Muito bonita. Eu gosto sempre de vir apertando com o dedo um pouquinho, para garantir que a sombra vai ficar no lugar e que ela vai ficar bem grudadinha ali. Tá legal? Feito isso, ó, eu vou limpar o pincel, vou tirar a sujeirinha da sombra. Vou voltar lá naquele marronzinho que nós colocamos no côncavo. E vamos escurecer o canto externo. Tá vendo? Com batidinhas, só no cantinho externo. Olha lá. Vai batendo, limpa, tira o excesso da sombra do pincel. E vamos fazer a transição do rosa para esse marrom. É só dar batidinha, gente, desorganizadas. Para lá e para cá e para lá, para cima, para baixo, em todas as bordinhas, que a gente vai dissolvendo essa sombra e uma cor vai entrando na outra. E o degradê, puf, acontece igual mágica. Fica super bonito. Dá batidinhas ali, ó, no cantinho externo, levando em direção ao côncavo, em cima do rosa, em cima do marrom. Pega o pincelzinho de esfumar e vai ali, ó, com a mão levinha, dando acabamento no canto externo, para não ficar nenhuma marcação. Tá? Esse pincel é aquele primeiro pincel que nós usamos com o bronzer, tá? No côncavo. Aí. E vamos lá. Vamos pegar agora, ó, o preto da paleta, com um pincel bem pouquinho, e só lá no cantinho, ó. Vamos colocar só um pouquinho de preto, só para deixar mais escuro. Não é para ficar um preto presente, tá? Porque essa maquiagem ela é mais clássica, ela é mais romântica. A gente não quer um drama, assim, tão aparente. Só um pouquinho, é só para escurecer um pouquinho mais o marrom. Tira o excesso da sombra preta e a mesma coisa que nós fizemos com o marrom. Nós vamos dando batidinhas desorganizadas, por cima do rosa, por cima do marrom, até dissolver. E olha que legal, volta com o pincel de esfumar e dá o acabamento. Não esquece, gente, acrescentou uma cor, volta com o pincel de esfumar e dá o acabamento para não ficar marcado, para ficar sempre sutil, sempre bonito. Olha que lindo. E vamos lá agora, caprichar nesse delineado. Ai, meu Deus. Eu vou usar o pincel 317 da Zoeva
e o delineador em gel da Eudora. Esse delineador é maravilhoso, gente. Um segredinho para ficar super legal: limpa, ó, penteia o pincel no dorso da mão, porque você vai alinhar as cerdas e ele vai ficar bem fininho, bem preciso para você fazer o delineado perfeito. Pega ali, ó, no cantinho externo do seu olho e vamos com a mão bem levinha, fazer um tracinho em direção ao final da sua sobrancelha. O tracinho, pessoal, tem que ser crescente, tem que ser para cima. Não pode ser muito reto, tá? Faz a marquinha dele, bem bonitinho, e vai comparando um lado para o outro, porque se estiver torto não dá para corrigir. Aí você vai encostar o pincel lá no finalzinho e puxar reto, tá vendo? Até o meio da sua pálpebra. Sem medo. Você já fez o esqueletinho do seu delineado. Agora é só preencher. Vai pegando o delineador e aos pouquinhos, com bastante calma, com bastante paciência, nós vamos preenchendo e construindo o nosso delineado. Lembra, pegou o delineador, penteia ele no dorso da mão para as cerdas ficarem bem retinhas, bem alinhadas e você conseguir. Aqui no canto interno, lembra que o nosso traço tem que ser sempre mais fino. Tem que ser mais fininho e ele vai crescendo gradativamente até encontrar com o finalzinho do nosso delineado. Olha que lindo que vai ficando. E vamos preenchendo. É só preencher agora. Preencher, alinhar e deixar tudo bonitinho. Bem certinho. Nesse momento, deixa sempre a mão leve, tá? Se a mão ficar um pouco mais pesada, você vai marcar, você vai deixar aquele efeito de código de barra na sua pálpebra. Depois de tudo prontinho, nós vamos pegar um pincelzinho assim pequenininho, ó, de precisão, bem pequenininho. E eu vou colocar um glitterzinho, que é esse aqui, ó. O Carmim 3D, o 104 da Bitarra. Ele é lindo, gente. Muito bonito. Ele é quase do mesmo tom da sombra. Então, ele não vai mudar nada. Ele vai só acrescentar um brilhinho. Como ele é bem fininho, não precisa nem de fixador. Ele tem uma aderência muito boa. E nós vamos colocar ali, ó, só um pouquinho por cima da sombra, só para dar uma luz, um efeito bem legal. Ele é muito lindo. Olha que lindo, gente. E com batidinhas bem levinhas, a gente vai acrescentando o nosso pigmento ali em cima. Tá legal? Aí, pessoal, já colei os cílios postiços e eu passei a máscara volume máximo da Eudora, tá? Vamos continuar. Agora eu vou pegar a Aquafix, que é uma sombra retrátil da Eudora, na cor preta. Ela é muito boa. E vou passar dentro e fora da minha linha d'água. Eu gosto bastante dessa sombra porque ela é a prova d'água, ela é 24 horas. Então, ela dura muito. Aí, com o pincelzinho lápis, nós vamos esfumar e dissolver essa sombra, dando aquela borradinha básica. E deixando um acabamento bem bonito. Tá vendo? E vai borrando e vai deixando bem pretinho. Vamos fazer do outro lado igualzinho. Passa na linha d'água. Ela é super macia, super preta, super pigmentada e dura pra caramba. É muito boa. E vamos espalhando. Só que, pessoal, tem que ser um pouquinho rápido com essa sombra, tá? Porque ela seca super rapidinho. E depois que ela seca, a gente não consegue mais esfumar. Porque ela tem uma aderência muito boa. Olha que lindo.
Já dá outra cara na maquiagem, né? Fica muito bonito. Eu adoro esse efeito mais dramático. Aí, nós vamos pegar a paletinha de novo. E aquele marronzinho que nós usamos no côncavo. E vamos passar bem rente com o pincelzinho lápis. Para dar o acabamento nessa sombra preta. E vamos esfumando logo abaixo ali, ó. Esfuma bem para tirar a marcação do preto. Vamos repetir do outro lado, mesma coisa, o mesmo tom. Movimentinhos de vai e vem. Deixando tudo bem esfumadinho, com acabamento bem bonito. Tá? Olha que lindo. Muito bonito, né? Aí, pessoal, nós vamos pegar um outro pincel. Um pincel de esfumar assim, ó, cônico. Esse é o 231 da Zoeva. Ele é de esfumar, mas ele tem um biquinho. Nós vamos pegar agora, o bronzer bem na pontinha do pincel. E vamos dar o acabamento nesse marronzinho que nós colocamos, tá? Para ficar um tom mais próximo à nossa pele, para ficar aquele efeito bem profissional, bem bonito. Tá vendo? E dá aquela esquentadinha abaixo do olho, fica muito bonito. E não esquece de ligar o finalzinho do trabalho ali do esfumado com o finalzinho do delineado, tá? Para ficar tudo ligadinho e tudo bonito. Olha como que dá um efeito maravilhoso. Vou pegar mais um pouquinho da Aquafix e vou repassar na parte interna do olho, na linha d'água, para ficar mais pretinho ainda. Depois que seca, a gente dá uma outra camadinha, fica mais intenso. Olha que lindo. Pronto. E vamos dar mais uma esfumadinha aqui, para ficar tudo perfeitinho. E olha que lindo. Arrasamos, hein? Agora eu vou pegar o pincelzinho, ó, M907 da Macrylan, que ele é bem pequenininho. Vou pegar o iluminador, o preto, e vou esfumar. Caiu. E vou esfumar em cima do preto que eu coloquei ali, tá bom? Para ficar mais pretinho. O preto dessa paleta, ele não é um preto, tá? Ele é super pigmentado, pessoal. Mas ele não é um preto. Ele tem uns brilhinhos, ele tem umas partículas brilhantezinhas no meio dele. Muito bonito. É super pigmentado, mas não é uma sombra preta, pura, tá? Aí, ó, voltei com o pincel lá que nós passamos o bronzer, só para dar o acabamento. E deixar tudo esfumado, tudo bonitinho. Tá legal? Aí, nós vamos voltar. Eu perdi alguma coisa ali, ó. Não achei. Com o pincel de precisão. O iluminadorzinho da paleta. Agora é o iluminador. E vamos aplicar ali no cantinho interno, tá? No cantinho da lágrima, para fazer aquele pontinho de luz bem bonitinho. Esse iluminador também é super bonito. Não é um iluminador mega potente, mas ele dá um efeito super bacana, super sutil. Aproveitando, ó, vamos passar ali bem no ponto alto da sobrancelha, para dar aquele up no nosso olhar. Deixar a sobrancelha mais altinha. E olha que lindo. Ficou top, né? Também adorei, gente. Muito lindo. O batom escolhido foi esse aqui, ó. O super lançamento, o Mate Camurça, da Eudora. Olha como esse batom é lindo. Eudora arrasou. Arrasou na escolha da cor desse batom. Vamos aplicar. Esse batom é mate, tá, pessoal? Super confortável, super sequinho.
Dura horas. E vamos aplicar o batom. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, desse tutorial. Lembre que adaptações são sempre bem-vindas. Coloque a sua cara, o seu estilo na maquiagem, mas seja feliz, seja única, seja você. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!